No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto. Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Olá, amigos. Muito bem-vindos a mais um programa Vivências com Jesus, aqui na TV Nova Luz e pela a nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a nossa emissora da Fraternidade. Hoje vocês estão vendo que não é a Yasmin que está aqui, né? Sou eu, Márcia Copelo, e vamos estar aqui, eu e a Thelma Cerqueira, porque Yasmin, nesta quinta e na outra quinta, vai ter compromisso e não vai poder estar aqui conosco. Então, eu convido a Thelma para entrar aqui na nossa sala, para conversarmos hoje sobre a coragem da fé. Olá, Thelma, muito bem-vinda. Olá, amigos, é uma grande alegria nós podermos estar aqui compartilhando esse momento tão especial. Isso, e então, nós vamos aqui, então a Thelma agora vai para a gente começar, né? Vamos fazendo a nossa prece para podermos dar início ao nosso programa. Pois é, Márcia, nós agradecemos imensamente, né, essa oportunidade e a confiança, né, que a Yasmin, de passar esse convite para nós, né, nesse momento. Desafio, né, Thelma? Desafio, né? Porque... Um desafio de substituir Yasmin aqui. A Yasmin, na verdade, ninguém substitui ninguém, pois né? Né? Mas foi uma emergência e nós estamos assim, muito felizes dela confiar em nos passar essa tarefa, né? Para nós estarmos aqui compartilhando com vocês os comentários a respeito desse tema que nós escolhemos para falar estarmos conversando, né? E, então, nós vamos passar primeiro a nossa prece, para depois a gente começar a nossa conversa. Então, vamos nos preparar para falarmos com Jesus, trazendo esse amigo para bem junto de nós, para que ele possa hoje estar conosco esse momento de intimidade com Jesus, onde nós estaremos refletindo nos seus ensinamentos. E vamos dizer assim: querido amigo Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem nos trabalhos de divulgação do teu evangelho de amor pela internet, sabemos que nesse momento inúmeros espíritos estão dando a sua assistência a muitos companheiros que estão nessa divulgação. E nós aqui, Senhor, só temos a agradecer e pedir que possamos ser intuídos, que possamos ser bafejados pelo seu amor, pela sua bondade, para que possamos compartilhar com os nossos amigos esses momentos tão especial
onde nós vamos comentar sobre as vivências, as experiências com o teu evangelho de amor. E assim, Jesus, acolhidos pelos seus braços amorosos, certamente, e todos esses amigos que nos assistem ou que vão nos assistir futuramente, que possamos sentir desde já esse acolhimento, essa presença, essa tua presença em nossos corações. Fique conosco, divino amigo, e que possamos desde já estarmos nesse trabalho de divulgação do teu evangelho de amor. Graças a Deus e que assim possa ser. Graças a Deus, né? E nós vamos dar olá, né, Thelma? Todos que estão conosco, né? Sabendo que nós estamos ao vivo e nós vamos começando falando do pessoal que está aqui nos nossos bastidores, né, na técnica, que é o Cassiano Ferreira e a nossa Denise Magalhães, nos ajudando aqui, né, para este momento. E também, que a gente sabe, todos esses anjos azuis que estão ali no chat também nos ajudando, né? O Ederson Caetano, o Wilson Hanashiro, a Maria Lúcia Alvarez, a Rosângela Lira, mais alguém que esteja aqui dos anjos. Olha, assim, estamos assim, muito, muito felizes, né? E tem tanta gente aqui, Thelma, já, a Maristela Oliveira, a Gessandra Gonçalves, a Ana Paula Marques, a Rosane Cruz Lira, muita gente já aqui conosco, e assim é um grande prazer a companhia, o Antônio Amaral, grande prazer de estar com vocês aqui, né? E que vocês possam participar, né? Colocando seus comentários, né, Thelma? A Thelma também agora vai então falar um pouquinho para a gente sobre o nosso tema. Alguns amigos desses aí que estão conosco são amigos também lá do nosso programa, né? Do estudo do livro, né? Livro, né? De André Luiz, e A Vida Continua. Então, a gente já está assim, familiarizado com alguns, né? Outros ainda não são, assim, o nome não identificamos, mas que todos sejam muito bem-vindos. E nós agradecemos imensamente esse acolhimento de vocês, né, Márcia? Exatamente. Então, Márcia, conforme a gente falou, né, quando a gente começou, sobre essa questão de nós estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus, nós ficamos assim pensando sobre o que conversarmos, né, e decidimos trazer essa coragem da fé, porque é um tema muito atual, né? Eu acredito que todos os nossos companheiros que estão aí nos ajudando, estão nos assistindo, vão entender também, vão concordar conosco, que esse tema é um tema, assim, bem atual, porque todos os dias nós temos oportunidades, né, diante dos desafios que nos surgem, né, porque a vida é cheia de desafios, né? Então, esses desafios vêm nos trazer essa oportunidade de estarmos vivenciando a fé, vivenciando aquilo que nós já aprendemos, né, dos ensinamentos de Jesus. E, diante disso, nós podemos afirmar com uma certa experiência, né, que esse momento exige de nós a coragem, né, de nós estarmos fortalecidos para enfrentarmos os momentos, as situações, as dificuldades, né, que surgem na nossa vida. E principalmente nesse momento, que é um momento atual de desafios. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Jesus, Márcia, várias passagens que nós vamos entender, né, que esses companheiros que vivenciaram essas experiências que são contadas lá no Evangelho tiveram oportunidade de provar a sua fé, de demonstrar a sua fé, né? E serve também de exemplo para nós, né? Porque diante disso a gente se fortalece quando alguém nos conta, por exemplo, né, algum episódio, né? E aí, Márcia, lá no capítulo 24, Jesus fala, e Lucas registra, né, em Lucas 9,
capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Lucas, que registrou, né, lá no capítulo 9 do seu Evangelho, que ele diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Aparentemente são palavras fortes, né? Mas o que isso quer dizer? Né? Que nós precisamos de ter uma certa fidelidade, né, a esses ensinamentos que a gente tanto fala e tanto ouve, tanto nós aprendemos todos os dias nas oportunidades que temos de ler e de estudar o Evangelho. Então, nós temos que ter essa coragem, né, Thelma, porque eu lembro, assim, cortando você aqui um pouco, né, que às vezes, há muito tempo atrás, às vezes a gente tinha receio de dizer: eu sou espírita, eu acredito, né, eu acredito em Jesus, eu estudo o Evangelho, e graças a Deus, né, a gente vai tendo outra compreensão, porque a gente vê que às vezes o mundo vai seguindo outros caminhos, né? E a gente, às vezes, fica com esse receio, né? E da gente assumir essas verdades, primeiro para dentro de nós mesmos, né? Sim. E depois a gente enfrente a todo, né? Ao nosso dia a dia, né? E assumir não só através de palavras, né? Mas através dos nossos gestos, através das nossas atitudes diante dos problemas, né? Diante daquilo que surge, como nós estamos falando, dos desafios que surge no nosso cotidiano, na nossa vida. E aí, Márcia, diante disso, nós gostaríamos de deixar com os nossos amigos, assim, algumas questões, né, que nós podemos pensar juntos e estarmos conversando, porque, como dissemos, os desafios estão aí, né? Eles batem na minha porta, eles batem na sua porta, eles batem na porta dos nossos amigos, dos nossos familiares, né? Então, por exemplo, a doença que chega para nós, né? É a morte que nos surpreende, porque a gente sabe que a morte ela vai chegar para o corpo, porque a vida continua, mas o corpo se extingue. E, às vezes, chega num momento em que nós estamos um pouco distraídos, né? Os conflitos familiares, as separações, né? As desavenças que surgem, às vezes, nos núcleos familiares, exigindo de nós muita calma, né? O desemprego das pessoas que está aí a todo momento trazendo dificuldade para que essas pessoas sobrevivam, continuem a sua vida. São desafios, né? E a gente fica pensando, Thelma, quer dizer, para quem for nos assistir no futuro, né, nós estamos passando por um momento dessa pandemia, né? Mas a gente fica pensando que quem hoje em dia, independente da pandemia, ou não está passando por um desafio nesse momento. Sim, sim. Né? Quem realmente não está passando por um momento difícil, se não é perto com você, é um familiar, não é como você falou, é até um vizinho, um amigo. Quem realmente não está, né, passando por dificuldades neste momento? É um momento muito, assim, especial no sentido de nós olharmos um pouco para dentro de nós, né? Olhar um pouco para o lado para ver o nosso semelhante, vermos as situações que surgem. A Ana Maria Santos Silva, Cassiano, se você colocar, foi 19h13, ela nos diz que, com certeza, a fé nesse momento tão delicado é altamente importante para nos fortalecer e superar os desafios desse momento. Exatamente. E é isso mesmo. Isso mesmo. Aliás, a fé é até instrumento de estudo, né? Está comprovado essa questão da fé, né? Que nós, através dessa fé que nós temos forte dentro de nós conseguimos realmente êxito nos nossos empreendimentos, naquilo que nós acreditamos, né? Isso aí está provado pela própria ciência, né? Mas, então, a gente queria compartilhar, né, que essa semana, por exemplo, eu recebi um desses bom dia pelo WhatsApp, né, e me chamou muita atenção, porque no quadrinho, na imagem, tinha a imagem de um lápis que estava assim inteiro, né, e dizia assim: às vezes na vida está aparentemente tudo bem,
E depois tinha um outro contexto dizendo assim, de repente o inesperado acontece, quer dizer, está tudo bem, acontece uma situação, e o lápis se mostra quebrado, partido, né? Que é o obstáculo, a dificuldade que surge, né? E aí, o que me chamou a atenção é como é que nós vamos agir nesse momento? Será que nós sabemos agir? Porque o importante é isso, o problema surge, o desafio chega, a situação acontece, e como é que nós reagimos a essa situação? E essa figurinha dizia assim, né, pra gente, a reflexão estava aí. Será que nós podemos transformar esse problema que surgiu numa oportunidade de crescimento? Né? Que sempre tem, né, Thelma? Sempre tem uma oportunidade de crescimento, né? Então, sempre isso me chamou muita atenção, sabe? Esse bom dia que veio, né, mostrar, porque quem de nós, às vezes, está tudo bem, né? Naquela noite que passou, de manhã acontece uma coisa diferente que a sua vida meio que vira um pouquinho, né? A situação, né? Eu estava lembrando, Thelma, que numa música do Alan Filho, ele tem uma citação do Chico Xavier, quando ele fala do dar o seu sorriso, e aí ele conta, né, ele vai contando na música que o Chico dizia, as dores vão acontecer, os problemas vão acontecer, que nós temos que, podemos entrar para o nosso quarto, chorar bastante, chorar, mas depois a gente vai secar as lágrimas, vamos pedir força e vamos sair abrindo a porta e dando o nosso melhor sorriso. Porque a gente só tem duas opções, né, Thelma? Ou a gente senta e fica ali chorando, ou a gente caminha, não é, amigos? O que vocês acham? Nós temos que caminhar, temos que crescer e temos que enfrentar com muita coragem, muita fé as nossas dificuldades, não é? E o chorar é uma coisa natural, e às vezes até é bom chorar, né? Porque você chora, você parece que alivia, né? A sua dor, você começa a respirar. Mas depois desse choro, há que haver o respirar fundo e irmos em frente, né? E aí eu queria deixar algumas perguntinhas aí para os nossos amigos, né, pensarem, né? Como é que está a nossa fé diante das situações? Será que alguém aqui, Márcia, tem alguma coisa para contar para nós de momentos assim, que nesse período que nós estamos, mais ou menos 1 ano e meio, né? Nessa vida diferente, teve alguma situação que pode contar para nós, que enfrentou assim de maneira que depois ficou achando, poxa, como é que eu consegui, né, passar por aquela situação, né? E aí a gente vê que foi a ajuda espiritual que chegou, né? Isso é uma coisa real, né? Então, olha, o Wilson Hanashiro, aqui também às 19h19, Cassiano, nos fala que o maior desafio é quando a mediunidade aflora com 30 anos de idade e continuar tendo fé em Deus e Jesus com todas as intempéries que a mediunidade indisciplinada nos traz durante vários anos. É isso mesmo, né, Wilson? Aí, que bom que ela aflorou e que você, de repente, hoje tem condições de estar cuidando dela, né, educando essa mediunidade, para que ela possa ser um instrumento de servir, um instrumento de amor e de servir. Né? Através do estudo, né, da dedicação, porque a mediunidade, nesse caso, que, como ele está falando, é uma forma de nós também adquirirmos o aprimoramento, né, Márcia? Com certeza. Sim. E logo depois, a Maristela, logo também 19h19, falou que sou só gratidão à TV Nova Luz, porque recebi tantas graças através da programação, oração pelo planeta, vivências, evangelho, estudos, enfim, que muitos amigos e familiares foram e são beneficiados pelos vários depoimentos. Olha, que bom, Maristela, isso é muito bom a gente ficar conhecendo, né, sabendo disso, porque conforta também, né, saber de que a TV Nova Luz e vários outros canais estão tendo um papel muito importante na vida de todos nós.
Sim, né? com Às certeza. vezes, quando a gente, nesses momentos, como a gente estava falando, e Thelma está falando, estamos sozinhos em casa. Sozinho nós sabemos que nós nunca estamos, mas fisicamente sem outras companhias, às vezes por muito tempo. E ter a oportunidade de ter esses programas, de ter essas palestras, de ter esses estudos sequenciados, como isso nos conforta, nos fortalece, para seguirmos adiante com essa coragem, e cada vez, através até do próprio conhecimento, com os estudos, isso vai nos fortalecendo, vai nos fazendo entender muitas coisas que às vezes a gente, com a nossa razão, não consegue alcançar. E aí ela vai sendo explicada e vai chegando ao nosso coração, e nós vamos nos acalmando e tomando força para seguirmos adiante, não é? Certamente. No momento, nós estamos tendo muitas ofertas, né, de programação que pode nos dar esse sustento, né, para que nós não fiquemos deprimidos, não nos sintamos em solidão e sintamos sempre essa confiança em Deus. Porque isso tudo, Márcia, é uma construção, né, que você vai fazendo dia a dia, tendo essa certeza, tendo esse apoio, esse amparo que a gente sabe, como você falou, nós nunca estamos sozinhos, né? E nós sempre temos aqueles amigos espirituais que estão buscando elementos que vão nos oferecer, mas é preciso que nós estejamos abertos para entender, né, que ali está uma porta, que ali está uma possibilidade, ali está uma ajuda que nós podemos receber aquela ajuda, né? Através desses programas que ela está citando, que a companheira está citando. Como é que é o nome dela? Como é que foi? A Ana Maria? Não, Maristela Oliveira. Maristela Oliveira. Isso aí, a gente tem que estar aberto, né, a isso, porque se a gente não estiver aberto, tudo passa e a gente não percebe. Porque a ajuda vem, às vezes, através de uma palavra, uma mensagem, um livro, né? Exatamente. São mecanismos que Deus se utiliza para chegar até nós o socorro, o amparo, o fortalecimento. E a gente pode agora, né, Thelma, a gente pode ver como nós temos, assim, vários exemplos, como a Thelma já citou, no próprio Evangelho, né? Tem muitos exemplos. E aí a gente podia, vamos começar com pensei aqui... eu gostaria de lembrar alguns também. Pois é, aí fiquei pensando naquele do paralítico. Vocês lembram do paralítico que Jesus estava dentro de uma casa, e ele, como paralítico já de muito tempo, diante daquela multidão fora da casa, porque não cabia todo mundo dentro da casa, ele pede ajuda aos amigos, o telhado era de madeira, eles tiram as telhas e eles conseguem, através de uma corda, descer a cama que ele estava para que ele pudesse ser atendido por Jesus. Olha só o esforço, não é isso? Essa coragem dele de enfrentar toda aquela multidão. E aí, né, Thelma, a gente sabe que essa multidão tem tantos símbolos, podem ser aquela multidão que está dentro de nós, que são os nossos vícios, os nossos pensamentos repetitivos, as nossas crenças que nos limitam. Quanto dessa multidão está dentro de nós? E tem a multidão externa, né? Que é o mundo, os desafios. Quantos de nós, às vezes, por termos os credos que nós temos, quantos amigos, às vezes, se afastam de nós? E até nós temos, às vezes, pessoas que têm muita dificuldade dentro da sua própria casa. Sim. Nós conhecemos pessoas assim, né, Thelma, que anos e anos professam a sua fé, são espíritas, ou qualquer outra religião, mas o companheiro ou a companheira não concorda e tem um problema sério de relacionamento dentro de casa, não é? Então, assim, essas pessoas perseveram e têm essa coragem de enfrentar as suas questões internas e também as questões externas, né? É a hora do testemunho, né? Isso que Jesus falou lá quando a gente leu aquele versículo, né? Na hora que nós temos que dar esses testemunhos, se nós nos sentirmos envergonhados, se nós nos sentirmos amedrontados, nós vamos perder a oportunidade, né? Esse paralítico, Márcia, que você citou, ele utiliza da vontade, né?
de vencer, ou seja, ele acredita, ele sabe, ele tem certeza, aliás, ele não acredita, porque quem tem certeza, né, tem a fé, a convicção, né? Então ele tem essa certeza que Jesus poderia ajudá-lo, poderia para ele obter a cura, né? Então ele se deixa ajudar, é o que nós estávamos falando. Abrem-se as portas, mas se a gente não tiver vigilante, assim, atento, a gente não percebe. E agora nós vamos ter que dar só uma paradinha para o intervalo pela Rádio Rio de Janeiro, mas nós estamos aqui e nós vamos continuar. Então vamos lá, Thelma, já voltamos. Nós vamos então agora continuar aqui falando, que você estava falando do paralítico, né? Nós estamos falando do paralítico que busca a ajuda de Jesus. Mas vocês viram também de interessante, né, Thelma, que tem na história que ele pede ajuda dos amigos. Dos amigos. E quantas vezes a gente se esconde dos amigos, não quer falar com os amigos de uma situação que a gente está enfrentando, né? A gente não quer que as pessoas saibam. Tem essas situações, né, onde nós, por algum motivo, não nos deixamos ser ajudados. Né? E mais, assim, também, e esses amigos, né, Thelma, o que vocês acham? São os amigos só aqui no plano? O que vocês acham? Os amigos espirituais também estão o tempo todo nos ajudando? Nos colocamos refratários a esses amigos espirituais, né? Porque no caso aí, se nós nos deixarmos envolver nesse orgulho, e não perceber que aqui do lado tem o meu anjo da guarda que está pronto para me ajudar. E eles gostam, né, que nós vamos pedir ajuda, né, vamos suplicar, vamos estar ali interagindo com eles, buscando essa ajuda, porque é um sinal de quê? De humildade, porque eles estão vendo a dificuldade, mas se a gente fica refratário, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, né? Então, essa ajuda... E é engraçado, Márcia, quer dizer, engraçado maneira de falar, né? Que Jesus, vendo a postura desse paralítico, né? Ele fica, assim, maravilhado com a fé que ele percebe. Né? Aliás, Marcos fala isso, né? O evangelista Marcos fala assim, ó, vendo-lhe a fé... Jesus diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão curados. A gente entendendo que esses pecados são aquilo que a gente ainda tem de imperfeição, né? Para a gente olhar isso. Ô, Thelma, em 19h26, Cassiano, a Ana Maria Santos da Silva nos diz que a fé nos dá paciência, resignação, resiliência. Principalmente, podemos ver isso na pandemia, por muitos, o aprendizado da disciplina, nos cuidados, na prevenção, não é isso? Isso então, mesmo. É isso aqui, né? E aqui também o Wilson Hanashiro nos diz que Jesus já disse que a fé move montanhas. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a montanha passa daqui para ali. Não é Nossa, isso? essa passagem é linda. É linda, né? Jesus fala, né, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mudar essa montanha, quer dizer, as montanhas das nossas dificuldades, das nossas limitações, as montanhas que Márcia falou, as montanhas internas e as montanhas, né, exteriores, que nós temos que, às vezes, estar lidando. É o comentário, é a crítica, às vezes, o deboche mesmo, né? De pessoas que zombam da nossa fé, que nos acham fanáticos, né? Nos acham insistentes de uma situação que eles não conhecem. Né? Então, às vezes, nós somos criticados, às vezes no âmbito familiar mesmo, quando nós nos dedicamos a determinadas tarefas, né? Na época que a gente ia para a casa espírita, às vezes a gente tem várias tarefas de estarmos várias vezes na casa espírita, e às vezes somos criticados por aqueles companheiros que não entendem, né? Então, exatamente. Tudo isso são as montanhas, né? São essas montanhas.
Como eu estava dando um exemplo, eu tenho um amigo que, quando ele se tornou espírita, nossa, criou um problema sério dentro da casa dele com a sua esposa, né? Sim. A ponto da gente de dizer assim, olha, esse casamento só vai, né, continuar se você, né, abdicar dessa vivência, né? Porque ela tinha outros credos. Mas aos poucos ele foi ela nunca se tornou espírita, não era esse o objetivo, mas aos poucos ele foi conseguindo com que ela continuasse com a fé dela e também permitisse que ele continuasse com os seus credos. Então são grandes desafios que nessa hora a gente tem que mostrar essa coragem dessa nossa fé de continuar no nosso caminho, não é? Sim, e essas experiências nós não vencemos através de palavras, né? O falar, o colocar, às vezes, as nossas posturas ou aquilo que nós sabemos, não é o ideal. O ideal é o nosso exemplo, né? A perseverança através do exemplo, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, isso tudo está sendo... Nessa experiência que está contando, isso tudo é muito observado, né, por aqueles que nos criticam. Então, é o momento do testemunho. O testemunho não é nós ficarmos rezando o dia inteiro, não é isso, mas nós agirmos da forma que Jesus, né, nos ensina a fazer, perdoando, tolerando, tendo humildade, às vezes, para receber uma crítica e... Chico Xavier até falava sobre isso, né? Quando ele recebia uma crítica, primeiro, se fosse verdade, ia tentar se corrigir. Se não fosse, que a gente haja com indulgência com o companheiro, né? E façamos a nossa parte, porque é preciso, nesse momento, dar o testemunho daquilo que nós já sabemos, não é reagindo, né? E esse testemunho, Thelma, nas nossas ações diárias, não é isso? É essa mudança nossa de dentro para fora, no qual aqueles que convivem conosco vão percebendo no sentido daquilo ser verdadeiro, verdadeiro. Então, essa coragem, essa fé, nós podemos demonstrar a qualquer instante da nossa vida, através dos nossos atos, das nossas ações, como nós reagimos às adversidades que nós passamos, se nós nos desesperamos, se nós paralisamos, se nós não andamos, não vamos adiante, não enfrentamos. Então, essa demonstração real de que o Cristo está dentro de nós, né? De que Jesus está, né? Que Deus está dentro de nós, que a gente possa confiar que existe, como minha mãe falava muito assim, Deus tem um plano para nós, né? Deus tem um plano, e realmente tem um plano, nós temos o nosso planejamento, né? Reencarnatório, aquilo que nós temos que cumprir aqui, e nós sabemos que se nós estamos aqui, é porque nós vamos passar por esses desafios, não é? Então, nós temos que ver de que forma nós vamos, com que coragem, e aí a gente pode falar de mais exemplos aí do Evangelho, né, Thelma? Sim, tem vários exemplos, né? A mulher hemorroíça mesmo é um exemplo também bem parecido com a atitude dela, né? Bem parecida com a do paralítico, mas porque é parecido porque ela também se utiliza dessa vontade, né? Ela confiava ali que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada, né? E essa certeza chama a atenção também de Jesus, porque quando ela toca na veste, Jesus sente que saiu dele uma virtude, né? E pergunta quem me tocou, alguém me tocou, e Pedro ainda fala para Jesus, mestre, tem tantas pessoas, estamos rodeados de gente, é claro que alguém iria, não, mas de mim saiu uma virtude. Então, é uma fé muito grande, né? E aí ela também fala, a gente pode observar aí nessa multidão, né? Porque essa multidão que ela está ali é da mesma forma que o
O paralítico enfrentou, né? Isso, porque a multidão das dificuldades dela, ou seja, ela venceu. Ela saiu da casa dela, ela enfrentou os obstáculos, chegou até lá onde Jesus estava. Certamente alguém pode ter falado para ela: você não vai conseguir, né? Você já imaginou aquela multidão imensa? Jesus nem vai olhar para você, né? Então ela acreditou, ela tinha certeza e foi. Então isso é as nossas dificuldades, as multidões é o nosso medo, né? A nossa insegurança. E esses que sempre aparecem para estar no aquele. Como você está falando, essas multidões internas, mas esses exemplos que você deu em relação àqueles que estão ali, aqueles que são. Que realmente, em vez de te encorajar, ainda ajudam a colocar mais, né, mais dificuldade, né? Mais dificuldade, que é para a gente ficar bem enfraquecido. E é por isso que hoje, na nossa dificuldade, né, que a gente está falando nos nossos momentos atuais, nós vemos, né, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com medo da solidão, porque, às vezes, nós estamos sozinhos, nós vivemos sozinhos, podemos estar até sem os amigos, porque esse caminho é muito solitário, né? Mas estamos amparados por aqueles seres invisíveis que nós não vemos. Mas a Amélia Rodrigues, Márcia, nos diz, lá naquele livro, Pelos Caminhos de Jesus, que a solidão pode ser uma oportunidade de nós adquirirmos sabedoria. E eu acho que é por aí mesmo, porque quando a gente está sozinho, a gente não tem mais oportunidade para estudar, para assistir uma boa palestra, para refletir, né? Então, esse momento que a gente busca para crescer. Vamos aproveitar, né? Para aproveitar. Vamos aproveitar. Ô, Thelma, aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui. A Marta Silva, em 19h30, quando enxergarmos Deus nas religiões, passamos a respeitar as pessoas de nossos convívios. O importante era amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é o nosso próximo, né? Porque exatamente. Nós podemos amar a Deus, né? A certeza de que nós estamos amando a Deus é quando nós conseguimos amar o nosso irmão. É quando nós, por exemplo, percebemos que está tudo bem comigo, mas o meu irmão, ou seja, o meu amigo, ou mesmo uma pessoa que nós não conhecemos, precisa de ajuda, né? Precisa de uma prece, não necessariamente de uma ajuda material, né? Mas uma prece, um acolhimento, uma palavra, um gesto de bondade que nós possamos oferecer a alguém, mesmo que seja pelo pensamento, né? Isso é amor a Deus, porque aí nós estamos amando ao nosso irmão e, certamente, quando nós conseguimos amar o nosso irmão, nós amamos a nós mesmos, né? Que amar a nós mesmos não é termos um amor egoísta, é saber que somos filhos de Deus, é respeitar-nos como um filho, como criação divina, né? Um filho de Deus. Então, nesse momento, nós estamos tendo essa oportunidade também, né? Exatamente. E aí, aqui, nós temos alguns comentários que vamos ver agora um pouquinho, Thelma. Então, né, o Wilson Hanashiro, aqui em 19h31, ele fala ainda de novo da mediunidade, a beleza que Deus nos mostra através da mediunidade é imensurável. Depois ele nos diz que também que custou muito para ele aceitar a mediunidade, né? Desde pequeno ele tinha pavor de espíritos, né? Mas isso a gente vai aprendendo, né, Wilson? A gente vai aprendendo. Eu sei que sempre diziam para mim assim, você tem que ter medo dos vivos e não dos mortos, né? Uma forma assim da gente dizer, né? Mas na verdade os espíritos somos nós também, né? Também, né? Somos nós que não nos modificamos, né? O que a gente aqui passa a ser lá e esperamos que a gente vai evoluindo, né? Eles só não têm o corpo de carne, né? Mas
Somos todos espíritos. A Rosângela Lira, na 1933, diz para a gente assim: precisamos lembrar que as dificuldades são todas conhecidas pela espiritualidade superior. Não caminhamos sozinhos, somos sempre amparados. E o livro E a Vida Continua é um belo exemplo desse planejamento. É mesmo, né, Rosângela? Nós estamos estudando. Nossa, e como a gente vê que tudo ali é altamente planejado, detalhado, tudo já para a gente reencarnar, ou se já estamos aqui, como aqui todas essas tramas são colocadas para que a gente possa, nós que estamos aqui, seguirmos adiante e crescermos, e os que estão lá na retaguarda cuidando de nós também. Eles também, cuidando de nós, eles também têm os desafios, né? Ali, Márcia, a gente vê a prova viva, né, de que os espíritos estão cuidando de nós, né? Esses espíritos que estão contando, aliás, André Luiz está contando a história para nós, são aqueles que estão assistindo aqueles outros que ficaram aqui, né? Então, a gente vê que na nossa vida é assim mesmo, né? A Evelina, no caso, e o Ernesto vão se tornar, nessa fase que nós estamos, os espíritos, né? Os amigos espirituais que vão assistir toda aquela família, né? E vão dar assistência àqueles espíritos que vão estar chegando ali, né? Naquele núcleo familiar para continuar a sua história. Exatamente. Aliás, a gente podia convidar quem não conhece, né, a estar conosco aos sábados. Aos sábados, às 21 horas. Nós já estamos chegando, né, para o final do livro, mas todos os programas estão lá, né, na playlist da TV Nova Luz, o estudo do livro E a Vida Continua, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Então, estamos todos convidados. Olha, agora nós temos aqui, né, e aqui a Maristela Oliveira, a Marta Silva, 1938, diz que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que nós possamos aguentar. É isso mesmo, Marta, não é? Se nós estamos falando aqui de planejamento e tudo, com certeza nós temos essa cruz já sabendo que no planejamento nós vamos suportar o que nós temos que passar. E a Ana Maria, a Denise Magalhães diz para a gente, né, que nós estamos trazendo reflexões importantes. E é mesmo, eu e Thelma, né, conversando para planejar esse programa, nós estávamos falando para isso, né, sobre isso. Essas reflexões das nossas vidas mesmo, né? Quando a gente vai preparar para fazer um estudo, seja na casa espírita, um grupo de estudo, ou estarmos aqui, primeiramente a gente fica se olhando, né, para a gente refletir sobre isso. É verdade. A Ana Maria Santos da Silva, 1939, diz para a gente que essa fé da mulher hemorroíça pode ser comparada com a que temos na água fluidificada, na crença de que o remédio espiritual vai ser colocado ali e seremos curados. Certamente, como também nas nossas preces, né, Ana Maria? Quando a gente está numa situação difícil, que a gente recorre à prece, que a gente pede até aos amigos para nos ajudar a orar, né? O trabalho de radiação, por exemplo, que a gente acredita que ali está a ajuda, que ali nós vamos receber ajuda, e certamente nós recebemos, né? Porque às vezes nós nem percebemos que aquela situação que desenvolveu e que chegou a um êxito ou uma conclusão, nós às vezes não percebemos que foi a ajuda dos amigos espirituais, né? Uma coisa que desenvolveu rápido, que aconteceu, que ficou tudo bem ou teve um desfecho, mas ali teve a ajuda, né, desses amigos, né, Márcia? E essa ajuda a gente tem, né, queridos, o dia inteiro, a todo instante na nossa vida, em coisas pequenas, em coisas grandes, e assim, sempre eles estão nos mostrando, nós estamos aqui. Olha, tem, né, muitos agradecimentos pelo dia de hoje, e assim,
Eu e Thelma, nós já estamos aqui, chegando aqui para o finalzinho. Estamos realmente muito felizes pela oportunidade de estarmos juntos, né, nessa confiança, e assim, dizendo que gostamos muito de estar aqui. E aí, Thelma também vai falar um pouquinho, e depois nós vamos também parar um momentinho para respirar um pouco e podermos absorver essas energias que nós estamos recebendo aqui nesse momento. Certamente nós recebemos muito a todo momento. Eu estava aqui, enquanto Márcia falava, eu estava pensando, né? Porque até a Joana de Ângeles tem uma colocação assim, que nós recebemos muito mais bênçãos do que situações difíceis para enfrentar, né? Porque a situação não é todo dia que nós temos desafio, todos os dias. Um dia está mais do que o outro, mais agitado que o outro, mas tem um momento de trégua. E as bênçãos divinas chegam a todo momento, né? A nossa respiração, a nossa saúde, o céu, o sol que nos chega para aquecer, né? Porque tem lugares que o sol não está lá todos os dias, que são sombrios, que são tristes. Nós temos o sol a todo instante para nos dar essa vida, essa alegria, né, na nossa vida. Então, meus amigos, nós temos que agradecer ao levantarmos, ao amanhecer o nosso dia, agradecer, e seja o que for que nos aconteça, nós estarmos prontos para dizer a Deus, né, da nossa submissão, e estarmos agradecendo também, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente às vezes pode pensar assim, poderia ter sido pior, né? Exatamente. Poderia Exatamente. Então é isso. Olha, nesse momento, então nós vamos, né, como a Thelma está falando, e a gente já disse com certeza, nesse horário, neste momento, nós estamos todos já, né, já existe uma egrégora desse programa, desse encontro, que sempre vocês estão aqui com a Yasmin. Então, todas essas nossas energias, e mais as energias desses amigos espirituais e de Jesus, está conosco neste momento. Então, agora nós vamos aproveitar para nós mesmos, e depois nós vamos poder irradiar isso para aqueles nossos queridos, né, para os nossos lares e para o nosso planeta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos respirar fundo um pouquinho, né? Vamos pensar e olhar aquela imagem linda de Jesus à nossa frente. Então, se quem quiser, pode fechar os seus olhos, vendo essa imagem de Jesus, se for melhor, de olhos fechados, e vendo Jesus do seu coração, irradiando essa luz que vai entrar pelo alto das nossas cabeças, né? Por esse centro de força que nós temos acima da nossa cabeça. E aí essa luz vai descendo, levando para todo o nosso corpo, que vai nos trazendo essa energia, esta força, essa coragem de enfrentarmos as nossas dificuldades, nos ajudando a equilibrar a nossa saúde, seja ela a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental e até a nossa saúde espiritual. Então, vamos vendo essa luz que vem diretamente do coração de Jesus, chegando a cada um de nós, passando por todo o nosso corpo. E agora que nós já recebemos tanto, nós vamos compartilhar. Olha, nós somos muitos aqui juntos, encarnados e desencarnados. Então, nós vamos compartilhar essas energias com todos aqueles que estão em nossas mentes, em nossos corações. Vamos transmitindo essa luz do nosso coração para cada um que está em nosso pensamento, para que eles recebam também essas energias de paz, de alegria, de força, de esperança e de coragem. E assim nós vamos agora iluminando todo o nosso lar.
Vamos imaginando que nós estamos recebendo. Eu, nesse momento, estou pensando numa luz dourada, mas cada um pode pensar na luz, na cor que achar melhor, o que visualizar. E nós vamos energizando e abençoando os nossos lares, pedindo a Jesus, nesse momento, que abençoe os nossos lares, que os nossos lares sejam lares de paz, de muita alegria, de muita harmonia, de paciência também, de tolerância, mas que cada um que viva conosco, que por acaso trabalhe em nosso lar, que os nossos animaizinhos, as nossas plantinhas, recebam essas energias. E que se alguém vem ao nosso lar, quando adentrar a nossa porta, possa sentir esse bem-estar ao estar em nossos lares. Então, assim, nós agradecemos a Jesus por essas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E agora que nós abençoamos nossos lares e estamos aqui todos juntos nessa união de pensamentos, nessa comunhão de pensamentos, nós vamos abençoar a nossa terra, o nosso planeta e todos os seres que aqui vivem, em todos os planos, encarnados e desencarnados. Que cada coração, nesse momento, recebam essas energias que através de nós estamos irradiando, mas que vêm do coração de Jesus, e que cada um receba com muita esperança, seja abençoado com essas bênçãos de esperança, de fé, de coragem, na certeza que não estamos sozinhos e que se estamos passando algum momento de dificuldade, esses momentos vão passar. Que sejamos, então, todos nós, fortalecidos em nossa fé e agradecemos profundamente aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guarda, a Jesus, nosso mestre e guia, e a Deus, nosso Pai. E que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, até o nosso próximo encontro. Semana que vem, eu e Thelma vamos estar aqui, junto com vocês. E foi uma imensa gratidão essa oportunidade. Até lá, meus amigos. Também para mim foi assim, muito, muito bom estarmos fazendo novos amigos, estarmos com os amigos de sempre. Fiquem com Jesus. Uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto.
A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.